nosso quadro de entrevistas de hoje, nós vamos conversar com o Corregedor-Geral da Justiça, eleito na sessão do Pleno que aconteceu no início de dezembro do ano passado. Vamos conversar então com o desembargador Luiz César Medeiros. Desembargador, parabéns pela posse, né? Seja muito bem-vindo ao Justiça Legal e a gente gostaria de saber quais os planos agora à frente da Corregedoria. O principal plano é dar continuidade àquilo que já vinha sendo desenvolvido pelo corregedor que eu vou substituir, que seria o desembargador Vanderlei Rome, auxiliado pela desembargadora Saraiva Somariva, dar continuidade ao que vinha sendo feito, aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado e colocar em pauta os novos projetos também, sempre tendente a melhorar a prestação jurisdicional, melhorar as condições de trabalho dos juízes de primeiro grau. O grande mote da minha administração frente à Corregedoria estará centrado nesse foco. A Corregedoria como órgão de apoio e de orientação ao primeiro grau. Esse será, assim, todos os projetos que nós vamos desenvolver, vai ser no sentido de fortalecer esse aspecto. Como é a estrutura da Corregedoria, até para quem está em casa poder entender como funciona? Pois é, a Corregedoria, ela sempre é vista pela sociedade, pelos meios de comunicação, inclusive, como um órgão censor. Mas, na verdade, a Corregedoria tem esse aspecto, né, importantíssimo de órgão censor, seria de apurar eventuais faltas dos magistrados, etc. Mas a Corregedoria tem um trabalho muito maior, porque a grande parte dos nossos magistrados, a maioria absoluta dos nossos magistrados, são magistrados operosos que não têm problema e que têm problemas não decorrentes deles, mas sim da estrutura do próprio judiciário. Então, a Corregedoria ela tem que estar atenta para tentar ajudar, em conjunto com a presidência do tribunal, resolver esses problemas ou pelo menos amenizar. Então esse é o papel da Corregedoria, né, de apoio, orientação e também a questão disciplinar dos magistrados. Para realizar essa tarefa, a Corregedoria conta com um vice-corregedor. O vice-corregedor, que é o desembargador Ricardo Rufino da Luz Fontes, ele cuida da parte correcional extrajudicial, ou seja, dos cartórios, dos notários. Que seria isso estaria embutido no chamado núcleo 4. Depois nós temos outros 4 núcleos, o núcleo 1, que cuida exatamente da atividade funcional do juiz, dos aspectos, promoção, remoção, aqueles problemas que ocorrem mais cotidianamente com os juízes, seja por falta de estrutura de pessoal, número excessivo de processos, etc. O núcleo 2 é um núcleo, eu chamo de cabeça pensante, porque é o núcleo de projetos da Corregedoria, onde são o núcleo 1 detecta o problema, ou no próprio núcleo 3, que eu já vou falar, e o núcleo 2 procura criar projetos para resolver esses problemas. O núcleo 3 é o núcleo correcional, é o núcleo que vai nas comarcas ver se as coisas estão andando corretamente, orientando juízes para quando determinados procedimentos não seguem aquelas orientações da Corregedoria, diagnosticando os problemas, apanhando as boas práticas dos juízes e repassando para os outros. Então a função da correição em loco, presencial, ela tem essa função. O núcleo 4 eu já falei, que é o extrajudicial, e o núcleo 5, que é um núcleo criado quase no final da administração do desembargador Vanderlei Rome, que é um núcleo importantíssimo, que cuida de causas sociais específicas, como a criança e adolescente, principalmente, e a parte de execução penal, do idoso. Então, toda essa parte que envolve jurisdição, e problemas sociais específicos, né, seriam no núcleo 5º, no núcleo número 5. O núcleo 5 ele é importantíssimo e nós estamos estruturando ele para que nós possamos atender da melhor forma todas as demandas que chegam à Corregedoria de Justiça, que afetam o judiciário como um todo, né? Então essa é a estrutura da Corregedoria. São vários tipos de trabalho, então, não é só a punição, conforme a gente, né, as pessoas... Tem muito disso, das pessoas acreditarem que é só... Isso, como eu falei no início, e dá a impressão que seria isso, mas na verdade hoje nós temos quase 500 juízes. Então se nós formos olhar as reclamações contra juízes, é um número muito insignificante perto do número grande de juízes. Isso por quê? Porque os nossos juízes, na quase sua totalidade, eles são extremamente operosos. E muitas dessas reclamações, elas... não são por culpa do juiz, e sim pela questão da estrutura e do número excessivo de processo, que a cada ano aumenta assim assoberbamente, né? Mas então, até por culpa do juiz, são pouquíssimos aqui no estado, né? Pouquíssimos casos. E quando há isso, prontamente a Corregedoria instaura o procedimento
e leva ao Tribunal Pleno, que vai tomar as medidas coercitivas necessárias. Mas volto a frisar, se nós considerarmos o número de juízes e o número de processos disciplinares que nós temos, ou o número de reclamações que nós temos, é um número assim insignificante e nos dá alento para exatamente insistir naquele outro viés da corregedoria, que é orientação e apoio ao primeiro grau para resolver esses problemas, para evitar muitas dessas reclamações. Certo. A sobrecarga de trabalho dos juízes, o senhor acredita que pode provocar alguns problemas relacionados, né, diversos tipos, aspectos desses que o senhor comentou? Não tem dúvida. Nós temos um programa na Corregedoria, que foi instaurado na Corregedoria passada também, que eu vou dar andamento, que é o programa da saúde do magistrado. Então, esse é um dos problemas. A sobrecarga de serviço, primeiro, a saúde do nosso magistrado. Todos os magistrados, não tem nenhum que não esteja trabalhando acima da sua carga de possibilidade de trabalhar. A forma de trabalho do judiciário acaba impondo isso, né? E todo juiz trabalha acima da sua capacidade. Então, esse número excessivo de processos, esse número reduzido, muitas vezes, de servidores, leva o quê? A que nós tenhamos, e aí o papel da Corregedoria, de criar projetos, de usar nossa criatividade para resolver esses problemas e ainda desviando dessa contingência orçamentária. Nós estamos tendo problema com o orçamento, em função da nova conceito de receita líquida que o Estado está adotando, que gera implicações bastante significativas na atividade jurisdicional. Por quê? Não podemos contratar servidores, não podemos criar as varas que deveríamos criar, e as coisas, o aumento dos processos geométrico e o aumento dos servidores, de juízes, etc., é aritmético quando chega a isso, né? Então essa sobrecarga realmente faz com que nós tenhamos uma preocupação muito grande com a saúde do magistrado, e, por outro viés, é o grande foco das reclamações contra o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é lento, está certo pela questão das normas processuais, que são obsoletas, etc., mas também pela desproporção em número de processos e a quantidade de juízes. Quantas inspeções realizadas pelos juízes corregedores? Teremos novidades esse ano? A grande novidade não é bem uma novidade, porque eu acredito que o desembargador Vanderlei Rome, o desembargador Salete já adotavam isso, que é exatamente nas correções procurar mais o sentido orientador do que ficar à busca de coisas para eventual instauração de processo, etc. Né? Se houver necessidade, vai ser feito. Mas é nessa linha. E cada um dos juízes corregedores, principalmente o Núcleo 3, que é comandado pela doutora Maria Paula Kern, que cuida exatamente dessa questão das inspeções correcionais, e é um núcleo que tem assessores correcionais capacitados para isso. Então eles vão receber toda uma capacitação para desenvolver os seus trabalhos de forma bastante eficiente, dentro daquele norte que eu estou procurando trazer para a Corregedoria. E as inspeções virtuais já em andamento serão incrementadas? Quando se fala em promoção virtual, nós temos o aspecto da informática, né? E é evidente que uma das pautas do meu programa de administração é exatamente o aprimoramento das correções, sejam elas presenciais ou sejam virtuais. Então nós temos instrumentos para a correção virtual, nós temos condições de acompanhar minuto a minuto a produção dos juízes. E a qualidade desse trabalho? Aí a questão, a qualidade seria mais uma questão não só da correção presencial, mas a própria análise que os embargadores fazem dos processos que chegam aqui, né? E também se faz essa correção qualitativa, vamos dizer assim, ela é muito mais no enfoque da presencial. A virtual, ela coloca em xeque os números, se tem processo atrasado, quantos dias está atrasado e tal. Então a gente pode manter um contato com o magistrado para ver o que está vendo. Ele pegou licença para tratamento de saúde, não está bem, ou está faltando servidor e a gente tenta alocar. Uma forma mais rápida também. Então nós temos que aprimorar a correção virtual, na medida que as soluções dentro da tecnologia da informação forem aparecendo, nós temos que adotar para fazer que ela seja cada vez mais eficiente. O senhor agora tem a companhia do desembargador Ricardo da Luz Fontes, vice-corregedor, né? Como espera que seja esse trabalho, essa parceria? Eu tive a satisfação e a alegria de poder contar com o desembargador Ricardo Orofino da Luz Fontes como meu vice-corregedor, por duas razões. A primeira é porque nós temos uma relação bastante boa de amizade e de admiração eu tenho pelo trabalho dele,
E essa já seria suficiente para dizer que não vai haver uma sintonia total. E a segunda é que o desembargador Ricardo, ele já foi juiz corregedor na administração do desembargador Francisco Oliveira, quando ele foi corregedor. O desembargador Ricardo, ele foi um dos juízes corregedores, então ele tem uma experiência muito boa nessa área que vai me ajudar muito. E a outra questão também, o desembargador Ricardo trabalhou como juiz da Vara da Infância e Juventude aqui em Florianópolis por muitos anos e vai também me ajudar muito, né? Porque a área dele seria mais afeta ao extrajudicial, mas nós falamos que a corregedoria é una. Sim. Então nós temos responsabilidade por tudo. Então ele vai me ajudar muito nessa área da infância e juventude, na questão das adoções, vai me dar muito apoio lá no Núcleo 5, que é conduzido pelo Dr. Takashima, que é conhecido não só no estado, mas no Sim. país todo, como uma pessoa eficiente. Eu tenho o orgulho de poder dizer que eu conto assim, com um número de juízes corregedores, todos os 5, de alta qualidade, de alto gabarito, e todos com assim, muita vontade de trabalhar e de produzir algo em prol da sociedade catarinense. Tá certo. Eu não poderia deixar de perguntar, de fazer essa pergunta. O senhor tem ocupado muitos cargos administrativos. Não pretende deixar o direito não, né? Não pretendo deixar o direito. O direito é a minha vida, né? Mas num determinado tempo da minha carreira, eu cheguei à conclusão, eu era bem avesso a atividades administrativas até. Eu gosto mesmo do gabinete. Mas eu vi que para o meu trabalho jurídico, ele ser, e dos meus colegas efetivos, nós precisamos da administração. E aí acabei me envolvendo não em vários setores, mas no Conselho de Gestão, na Comissão de Gestão Judiciária, para dar a minha colaboração para que aquela nossa atividade fim realmente chegue ao destinatário da melhor forma e da forma mais eficiente possível, que é o jurisdicionado. Então é por essa razão que eu acabei participando da atividade administrativa do tribunal. Isso foi muito bom e isso vai fazer com que na corregedoria eu tenha uma noção melhor para tentar solucionar os problemas que aparecerem. Desembargador, para a gente finalizar, preparado para mais esse desafio? Olha, preparado a gente nunca pode dizer que está, né? Porque as coisas aparecem no dia a dia. Mas eu penso que toda essa experiência dentro da administração e nesses quase 15 anos que estou aqui no tribunal, mas toda a minha vivência no primeiro grau, e no primeiro grau eu era do Ministério Público, mas sempre vivenciando diuturnamente os problemas enfrentados pelos magistrados, me dá um handicap, me dá algum tipo de segurança para dizer que eu posso tentar pelo menos desenvolver um trabalho bastante proficiente dentro da corregedoria. Tá certo, desembargador. Parabéns pela posse, muito sucesso nessa sua nova jornada e espero que o senhor volte outras vezes aqui no Justiça Legal, né? Não tenha dúvida. Sempre que nós tivermos alguma mensagem da corregedoria que seja importante para a sociedade, vou procurá-los. Tá certo, muito obrigada. Eu que agradeço. O Justiça Legal vai para um breve intervalo e daqui um pouquinho a gente volta.